Olá, meu nome é Beatriz e hoje meu grupo vai falar um pouquinho sobre o que são as ODS. As ODS são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, com o intuito de erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até o ano de 2030. Esses objetivos abrangem áreas críticas como saúde, educação, igualdade de gênero, água, saneamento básico, energia acessível, limpa, trabalho decente, inovação, redução das desigualdades, consumo responsável, ações climáticas, vida marinha e terrestre, paz, justiça, entre muitas outras. As ODS sucederam os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM, e representam um esforço colaborativo entre governos, empresas, sociedade civil e indivíduos para promover um desenvolvimento sustentável e incluso no planeta. É isso. Bom, eu vou falar sobre a questão da igualdade de gênero e é muito possível observar que desde que o mundo se conhece por mundo, a gente consegue observar a questão de mulheres e homens em diferentes patamares. E, obviamente, as mulheres sempre inferiores aos homens, principalmente no que diz respeito a questões de visibilidade da mulher no sentido de ela ser só uma, entre aspas, máquina reprodutiva, ou ser só uma mãe, ser só uma dona de casa, questões assim. E até algum tempo atrás, a mulher não poderia ter nem CPF. O CPF teria que ser do marido. Então, tipo assim, é muito chocante, essa questão de igualdade de gênero e como de uns tempos pra cá vem melhorado muito. Mas não que ainda é o suficiente, porque realmente não é. A gente melhorou, mas tem muita coisa pra melhorar ainda mais. E uma coisa que eu queria falar é sobre as metas da ONU. E uma das ODS dela é a igualdade de gênero. E visto isso, a gente pode estabelecer 10 metas. Dentre essas 10, eu vou falar sobre 5, sendo a primeira alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas no quesito de mostrar para as mulheres que elas realmente podem, que elas realmente conseguem fazer e que elas não são só essas, entre muitas aspas, máquinas reprodutivas, donas de casa. Não, elas têm uma profissão, elas têm uma carreira, elas são dignas de trabalho, tanto quanto os homens. Então, tipo assim, é a primeira meta da ONU. A segunda é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres em toda parte. Discriminação no sentido de ela não pode, ela é mulher, isso é trabalho de homem, ou enfim, outras questões. Então, essa questão da ONU que ela implica muito bem sobre o que ela quer. Ou seja, ela não quer diminuir, ela quer acabar. É uma coisa, não é o 0, é o 8 ou 80. Ela não quer, se for para diminuir, então nem faz, é para acabar e pronto. Outra questão também é eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados de crianças e mutilações genitais femininas. A gente pode observar que no Brasil ocorreu um caso da Ilha de Marajó, que é a questão de exploração sexual infantil. Obviamente que não foram só meninas, não foram só mulheres, mas foram muitas mulheres, muitas meninas, muito mais do que meninos, e não desvalorizando o sofrimento dos meninos, obviamente. Mas é questão que dá para perceber que a exploração sexual infantil é muito presente. Então, a ONU visa acabar com isso, é uma das metas. Outra meta é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Ou seja, aquela mulher que não trabalha para cuidar dos filhos também tem que ser valorizada. Ela não é considerada apenas uma doméstica ou apenas algo assim. É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho digno. É para cuidar de uma criança, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que observar todas essas análises e com isso ver que a ONU tem sim muitas metas importantíssimas, que a gente precisa percorrer um caminho muito grande ainda, está bem no início, tem muitas coisas que realmente têm que ser resolvidas, que ainda é inadmissível admitir, então é isso. Olá, eu vou dar continuidade às metas da ONU sobre igualdade de gênero. A primeira se refere a garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, na vida política, econômica e pública. Isso se refere de que a mulher não tem mais a imagem de que se deve ter cargos inferiores ao homem, e sim cargos que influenciam muito tanto no rumo político ou qualquer que seja o rumo. A outra meta se diz sobre assegurar o acesso universal à saúde e reprodutiva e os direitos reprodutivos, ou seja, a mulher não é mais vista, em todas as aspas, como um ser reprodutor, e sim tem o direito de escolher se quer sim ou não ser mãe.
A outra meta se diz em realizar reformas para dar a mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade. Ou seja, é questão de, sim, uma mulher como eu, posso querer ter uma terra, ter uma casa, qualquer que seja, em meu nome, em uma mulher, como acontecia no passado, até 1962, em que meu CPF não era válido, e sim só do meu homem ou do meu pai. Hoje sim eu posso ter algo em meu nome, em meu CPF. Outro termo se diz em aumentar o uso de tecnologia de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover e empoderar as mulheres. Ou seja, esse ano tivemos um jogo do Brasileirão todo o trio de arbitragem mulher. Ano passado tivemos comentaristas mulheres narrando jogos. Então, cada vez mais as mulheres estão presentes em TVs, em jornais, em qualquer meio de comunicação que está tendo muita audiência. A outra meta é adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero. Ou seja, temos a Maria da Penha, temos como citado também a Lei de Igualdade Salarial, entre outras muitas legislações que estão criando para que tenha esse tipo de igualdade. Temos citados também que temos o site Desenvolvimento, que cita que muitos comentários estão impostos em nossa sociedade, como mulher sentada de uma forma que não vista corretamente é imposto no sentido de sente direito. Isso não é forma de mulher sentar. Isso está muito empregado em nossa sociedade e não deve ser aceita. E temos outro ponto, que é o nome social, porque mulher não é só vista como mulher cis, e sim mulher transgênero. E a mulher transgênero tem sim a liberdade de ser aceita na sociedade com o nome que ela se sente confortável. E por isso o nome social. O nome social entrou em nossa sociedade em 2016, portanto era só implementado para trans e transexuais, em que só podiam ter esse nome alterado se tivesse a cirurgia do seu órgão transplantado, um caso judicial ou um laudo médico. Em 2017 não foi mais possível ser feito só apenas com esses tipos. Você pode mudar sim seu nome social sem nada de médico, sem nada de jurisdição e sem o seu órgão transplantado. Você tem total acesso ao nome social. Em 2018 tivemos pelo MEC essa liberação de você poder entrar em escolas com seu nome social, e em 2022 qualquer pessoa que se encontre em orientação sexual ou não pode ter seu nome social feito em registros como RG, CPF ou sua certidão de nascimento. De uns tempos para cá, o que você observa no quesito de mudanças da igualdade de gênero? Eu percebo que a gente está mais engajado, eu sinto que atualmente a gente está mais engajado nessa mudança, a gente tem mais mulheres vendo e lutando por isso. Não só isso, mas o próprio mundo está vendo, então a gente tem agora, por exemplo, uma lei atual, que é a lei da igualdade salarial entre homens e as mulheres, que é bem atual, então por mais que esteja até atrasado, é algo que está acontecendo, então eu vejo que hoje é uma mudança que está mostrando pra gente que a gente vai ter mais igualdade daqui pra frente. Perfeito. Obrigada, viu? Muito Obrigada. De uns tempos para cá, o que você observou no quesito da mudança de igualdade de gênero? Bem, eu acho que é um tema bem complexo a ser falado, eu acho que tem várias nuances e a tendência é cair no lugar comum. Então, o lugar comum de falar o direito a voto, falar sobre a mulher pode trabalhar fora, a mulher tem mais poder sobre o seu próprio corpo, a Lei Maria da Penha. E eu não quero desmerecer essas questões, mas são questões ainda pequenas em movimento, perto do todo da cultura machista ou da cultura do homem branco que a nossa sociedade impõe. Então, eu acho que tem pequenos movimentos, mas a gente ainda tem uma bolha gigantesca aí para quebrar e repensar. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Como estudantes, escolhemos abordar sobre a ODS 4, que fala sobre educação. Ela visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todas as pessoas. Segundo os dados da Unicef de setembro de 2022, 2 milhões de crianças e adolescentes entre 11 anos a 19 anos de idade não estavam frequentando a escola no Brasil. Além disso, em 2022, 5,6%
das pessoas entre 15 anos ou mais, o que representa 9,6 milhões de pessoas, eram analfabetas no Brasil. Esses dados, eles evidenciam que existe uma educação defasada no Brasil e enfatizam a importância da ODS 4. E agora a gente quer saber, o que é uma educação de qualidade para você? Educação de qualidade é, além dos bons professores que fazem diferença na vida do aluno, uma boa escola, com uma boa estrutura, um bom acolhimento, que possa dar essa condição para o aluno se desenvolver, ter perspectiva, ter sonhos, né? Então, o ensino de qualidade, acho que faz diferença a instituição faz toda a diferença, né? Acho que basicamente isso. O ensino de qualidade, para mim, é um ensino que te prepara para a vida. Oi, a gente vai falar sobre a ação contra a mudança global do clima. De acordo com a ONU, os principais culpados do aquecimento global e das mudanças climáticas são as atividades humanas. Elas, como o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e, principalmente, a utilização de fertilizantes nas atividades agrícolas. Os eventos climáticos, eles estão bem mais intensos e com mais frequência. Por exemplo, o calor e o frio. Isso a gente vê agora no Polo Norte, com o derretimento das geleiras, e também isso ocorre a extinção dos animais que vivem lá. E um caso que está bem recente é o Rio Grande do Sul, que eles estão debaixo d'água por causa das chuvas intensas e está vindo uma frente fria agora. E isso prejudica não somente as pessoas que vivem lá, mas também a produção agrícola. Ano passado foram feitas pesquisas na qual afirmaria que algumas regiões seriam atingidas por fortes ondas de calor. Uma dessas comentadas anteriormente pela Letícia foi o Rio Grande do Sul, que por conta dessas fortes ondas de calor teve as imensas chuvas, no qual devastou o Rio Grande do Sul. Com isso, podemos pensar em algumas atitudes que contribuirá para a diminuição do aquecimento global. Uma dessas é a diminuição de resíduos, como descarte correto de pilhas, celulares, a diminuição de utilização de combustíveis fósseis e a utilização de energias renováveis. Na sua opinião, o que devemos fazer para a diminuição do aquecimento global? Talvez algumas políticas públicas de uma forma mais prática. Então, não necessariamente leis específicas, porque nós já temos muitas leis ambientais, mas algo que a gente possa verificar de uma forma mais visível. Então, por exemplo, através dos municípios, uma ação mais cidadã através dos vereadores, talvez. Então, formas nas escolas, o incentivo, não só a conscientização, porque isso é importante, mas também o incentivo a algumas práticas, né? Acredito que no ambiental como um todo, que é de pouco a pouco, isso vai afetando o geral. Através de ensinos de saneamento básico, desde o ensino fundamental das escolas, para que depois, quando cheguem como adultos, já seja uma base, não seja algo tão, sabe? Acredito que isso. Na sua opinião, o que podemos fazer para a diminuição do aquecimento global? Acho que uma iniciativa legal ia ser começar com as empresas. Então, incentivo fiscal, talvez, ligado ao percentual de emissão de gases e ao percentual que eles poderiam receber de isenção fiscal. Seria um bom começo. E também ajudar com questão de energia, né? A questão de menos emissão por conta da energia e ajudar em questão de impostos, principalmente da energia solar, que iam começar ou não sei, já começaram a cobrar impostos. Então deixar isento o imposto para quem tiver a própria energia.